Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês? Professor Alex Bassi aqui mais uma vez, tá, para vocês, para explicar um pouquinho mais sobre química orgânica, que é o assunto que nós estamos vendo. Mas hoje em especial quero tratar sobre a nomenclatura, tá? Antes de nós começarmos o nosso rolê, que é a nossa aula, eu quero apresentar-vos a missão do nosso rolê. Como você já sabe, a missão do nosso rolê é sempre a habilidade que nós temos que desenvolver durante esta aula, tá? A única habilidade que eu quero que vocês desenvolvam nessa aula é saber escrever as fórmulas estruturais, tá? Dos hidrocarbonetos através de seus nomes e vice-versa. Ou seja, eu quero que eu dê o nome para você e você vai lá e faz a fórmula estrutural do composto, tá? Mas eu também quero dar a estrutura para você e você vai lá e saiba escrever o nome dela. Professor, facinho? Facílimo. Para vocês, mais fácil ainda, que são destros, tá? Que são alunos exemplares, tá bom? Mas ainda que vocês, ou ainda que alguém por acaso não tenha entendido, mantenham a calma. Eu só quero que na hora que eu for dando a aula, você já, hora que você ouvir falar de nome, ouvir falar das estruturas, você já redobre a atenção, porque é disso que nós vamos tratar agora, tá? Mas antes disso tudo, uma pequena revisãoation. Nossa, nem sei falar essa palavra em inglês. Mas uma pequena revisão da aula passada, para que nós possamos introduzir esse assunto de uma forma plena, que vocês tenham totalmente ciência do que estejam fazendo, tá? Então, beleza. Na aula passada nós falamos sobre as classificações das cadeias, tá? O que são essas classificações? As cadeias carbônicas, o carbono, ele pode formar cadeias carbônicas, né, com inúmeros trilhões de átomos de carbono, tá? E derivado disso tudo, nós podemos classificá-las, tá? Podemos classificá-las como abertas, né, que também pode ser chamada de acíclica ou alifática, tá? Que significa a mesma coisa. E dessa cadeia aberta surge cadeias que são, além de abertas, são normais, ou seja, retas, lineares. Mas também tem as que são ramificadas. Ramificadas são aquelas que formam ramificações, ó, ramificada, ramificação, você entendeu? Vai pegando o rolê aí, ó. Quando forma algum átomo, algum grupo radical que esteja pendurado na cadeia carbônica. Vai relembrando, pessoal. A cadeia aberta pode ser também homogênea ou heterogênea. Lembram-se disso? Homogênea é quando existe apenas átomos de um elemento só, que é o carbono. E heterogênea quando há mais algum fora o átomo de carbono, tá? Então nós podemos classificar, o professor, ali tem um átomo de oxigênio. Ah, então aquela cadeia carbônica é heterogênea. Ah, professor, mas ali não tem nenhum átomo, só carbono só. Então é homogênea, tá? Além de tudo, tem a saturada e a insaturada. E eu pedi para vocês na aula passada redobrarem a atenção aqui, porque saturada parece que é ligação dupla ou tripla, mas não é. Saturada é porque está saturado de ligações simples. E insaturado, por sua vez, refere-se às duplas e às triplas. Tá ok, pessoal? Além das cadeias abertas, pessoal, nós temos também as cadeias fechadas. E as cadeias fechadas eu não falei muito para vocês, mas elas podem ser homocíclicas, que são aromáticas, ou alicíclicas, tá? Aromático, pessoal, é um termo que eu não gostaria de conversar com vocês agora porque é um termo muito específico, tá? É muito importante. Se vocês puderem já dar uma estudadinha, é bom, tá? Além de homocíclica, tem a heterocíclica. A mesma coisa, pessoal. Homocíclica é que existe somente átomos de carbono. Heterocíclica é que existem algum átomo além do átomo de carbono. Observe que para cadeias fechadas, nós chamamos também de cíclico, porque ele forma um ciclo, tá? Essas cadeias fechadas podem ser saturadas e insaturadas também, ou seja, elas podem ter somente ligações simples ou podem ter duplas ou triplas, tá? Então, essa foi a aula passada. E para relembrar um pouquinho mais, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vamos classificar essas três cadeias aqui, ó, em aberta, normal, né? Ramificada ou insaturada, insaturada e homogênea, tá? Vamos lá? Vou tentar fazer um jeitinho, um esquema diferente aqui, ó. Primeiro, esta, tá? Opa, essa daqui. Ela é uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada? Bom, ela é uma cadeia aberta, então puxei uma setinha para cá. Ela é uma cadeia
normal ou ela é uma cadeia ramificada? Bem, ela não tem nenhum átomo pendurado de carbono. Existem átomos de hidrogênio pendurado, mas isso não interfere. Tem que ser átomo de carbono para ser ramificado. Então, é uma cadeia normal. Deixa a setinha para cá. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Ela tem só duplas, ou ela tem só simples, ou ela tem duplas ou triplas? Se vocês observar, ela só tem simples, então ela é saturada. Ok? E ela é homogênea ou heterogênea? Ah, professor, homogênea só tem átomo de carbono, e heterogênea é quando tem mais algum átomo, né? Bom, vocês podem olhar e falar assim, então ela é heterogênea porque tem átomo de hidrogênio. Mas não. Heterogênea tem que ter algum átomo fora o carbono e fora o hidrogênio, tá? Porque o carbono e o hidrogênio eles são comuns nas cadeias de hidrocarbonetos. Então, essa é uma cadeia homogênea. Olha, quase que eu puxei a seta para heterogênea para enganar vocês, tá? Classificamos a primeira, então. Agora eu vou apagar tudo e fazer para outra, tá? Essa segunda cadeia aqui embaixo, vou fazer de verdinho agora. Ela é uma cadeia aberta, fechada. Ela é uma cadeia, bom, se vocês observarem aqui, ó, ela forma um círculo aqui, então ela é fechada. Puxa, não fechada. Ela é ramificada ou ela é normal? Bom, os átomos que estão pendurados são de hidrogênio, então não tem problema, tem que ser de carbono para ser ramificada. Então ela é uma cadeia normal. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Tem a presença de duplas ou triplas? Vamos dar um zoomzinho aqui para ver se melhora. Tem presença de duplas ligações, ó, as duplas aqui, ó. Então ela deixou de ser uma cadeia saturada para se tornar uma cadeia insaturada, porque tem presença de duplas ligações ou triplas ligações, tá? E ela é homogênea ou heterogênea? Bem, tem algum átomo fora hidrogênio e carbono? Não. Então ela é homogênea. Ok? Está classificada também. Vamos só relembrando, pessoal. Só para nós relembrarmos, tá? E a última, mas não menos importante, é esta. Vou diminuir um pouco o zoom porque tem que pegar lá em cima aberta. Certo? Esta cadeia que está aqui embaixo, ela é uma cadeia aberta ou fechada? Se vocês observarem, ela não forma nenhum ciclo, né? Então ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia normal ou ela tem ramos? Ó, vou dar um zoom só para vocês verem que não tem ramo. Ou tem, vamos ver. Você vai falar para mim assim, ah, professor, tem um átomo pendurado aqui, ó. Mas não é ramificada, porque esse átomo que está pendurado está por último. Então, se você for puxar mesmo certinho, a cadeia carbônica, ela vai ser isso aqui, ó. E faz parte da cadeia central, então não é ramificada, tá? Ah, não entendi muito bem. Calma, espera um pouquinho que nós vamos comentar mais sobre isso hoje. Então aqui, ó, é uma cadeia normal, não é ramificada. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada. Entre os carbonos existe ligação dupla ou tripla? Se tiver, ela é insaturada. Opa, tem sim. Então, insaturada. E é homogênea ou heterogênea? Bem, tem átomo de hidrogênio, verdade. Tem átomo de carbono, também é verdade. Ah, mas tem um átomo central aqui, ó, que é um O de oxigênio. Então, essa cadeia é heterogênea. Tá, pessoal? Relembraram? Espero que sim, pessoal. Qualquer coisa, dá uma paradinha, volta, reveja a aula passada, tá? Agora nós vamos falaremos, né, sobre a aula de hoje, em especial sobre ainda os hidrocarbonetos, tá? Mas agora nós vamos já dar uma introduzida sobre nomenclatura, tá ok? Toda vez que vocês verem hidrocarbonetos com ligações simples, vocês lembram que nós destacávamos lá, né, falávamos que ela era saturada. E tudo aquele rolê que eu falei na aula passada é justamente para chegar nesse ponto da aula de hoje, tá? Todas as ligações de uma cadeia que tenha só ligações simples, ou seja, o carbono só faz ligações simples entre os átomos de carbono, essa cadeia, né, vai ser chamada de alcano, tá? Alcano. Por quê, professor? Porque ficou assim, pessoal. Deram o nome dele, batizaram ele assim, falaram, te chamo de alcano. Ficou assim, tá? Agora, haverá momentos em que as cadeias também terão duplas ligações. Vocês se lembram, né? Que nós serão cadeias insaturadas. Acabamos de classificar algumas. Mas a essas cadeias que têm dupla ligação, eu chamalazei, olha que palavra linda, chamalazei,
eu chamá-las-ei de alceno ou alqueno. Eu gosto mais de alceno, então eu escolhi colocar alceno aqui, não me contraria, eu gosto de alceno, tá? E quando houver triplas ligações, chamá-las-emo de alcino, tá? Então, dupla ligação alcano. Opa, perdão, errei feio, hein? Simples ligação alcano, dupla ligação alceno e tripla ligação alcino. Pessoal, olhando aqui, ó, qual é a diferença entre alcano, alceno e alcino? Estou falando da palavra, não é a estrutura. Qual que é a única palavrinha, as únicas duas letrinhas que mudam na palavra aí e que deixam que deixam de ser uma da outra, diferenciam uma da outra? É sempre, opa, vermelho não porque vai ficar muito igual. Vamos escolher o azulzinho. É sempre essas duas letras aqui, ó. O an, o en e o in. E este é um ponto deveras importante que vocês têm que se ater, porque isso vai influenciar no nome do meu composto. Toda vez que eu tiver um composto que tenha uma simples ligação, eu vou usar essa palavrinha que eu grifei, que é o an. Ó, vai guardando já. Toda vez que eu usar um composto com dupla ligação, eu vou usar o en. Toda vez que eu usar um composto com tripla, usarei o in. Mas na onde? No nome. Como não estou entendendo? Espera um pouquinho, eu vou chegar lá. Só quis apresentar-vos isso aí, tá? Agora falando de fato sobre a nomenclatura, tá? A nomenclatura, ela é o nome do composto. Bom, pessoal, existem infinitos compostos, porque o carbono pode se organizar de diversas formas. Ele pode se ligar com um carbono só, ele pode se ligar com 10 carbonos, com 30 carbonos, pode se ligar com um carbono de uma estrutura fechada, uma estrutura aberta. E eu preciso diferenciar, além da estrutura, o nome de cada um, tá? Então, para que nós possamos dar o nome para o composto, existe o primeiro passo que nós temos que seguir, tá? Que é o que, pessoal? Que é poder ou conseguir identificar e também numerar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Bom, coloquei um exemplo aqui para que nós possamos, né? Para que nós possamos achar a cadeia principal. Mas como que eu vou saber qual que é a cadeia principal? Eu poderia pegar essa aqui e fazer aqui, ó, essa seria minha cadeia principal? Ou eu poderia pegar daqui e vir para cá? E essa seria a minha cadeia principal? Como que eu saberei qual é a minha cadeia principal? Coloquei um resuminho aqui para vocês, tá? A cadeia principal sempre será, pessoal, a maior sequência contínua de átomos de carbono e que não precisam necessariamente ser representados em uma linha reta. Prestem atenção nisso aí, tá? Então a cadeia carbônica é a maior sequência de carbonos ligados entre si de uma forma contínua e não precisa ser necessariamente uma reta. Pode fazer uma curvinha de repente aí. O importante é que ela tenha o maior número de carbonos. Ó, tá aqui grifadinho, o maior número de carbonos, ou a maior sequência de carbonos, tá? Outro ponto importante que nós temos que ver é que a cadeia principal sempre deve conter o grupo funcional. Quem que é o grupo funcional? O grupo funcional é aquele átomo que vai diferenciar a minha cadeia carbônica. Lembra que eu falei para vocês que existem funções orgânicas? Existem álcools, existem hidrocarbonetos, que é o que nós estamos vendo, existem ésteres, éteres, ácidos carboxílicos, existem muitos, tá? Então, existe o átomo para cada um delas que vai dar a característica dela. Então, o álcool é a presença do OH, tá? Então, quando eu for identificar essa cadeia carbônica, que de repente for um álcool, eu tenho que passar pelo OH, porque faz parte do grupo funcional, só para vocês entenderem. E sempre que deve conter o grupo funcional da substância, bem como o ponto de partida das ramificações e as insaturações. O que eu quero dizer com isso? Que dentro da minha cadeia principal tem que ter lá a minha dupla e a minha tripla ligação, se tiver. Dentro da minha cadeia principal tem que ter o meu radical, ou seja, o meu átomo de ramificação. Ele também tem que estar presente ali na estrutura da cadeia principal. Mas eu falei muito e de repente ficou confuso, então vamos mostrar aqui, ó. Quem é a minha cadeia principal aqui nessa molécula de hidrocarboneto? Bem, lembrando que ela é para ser a cadeia principal, tem que escolher a cadeia com maior número de átomos de carbono. Só que estejam ligados continuamente. Então olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, e selecionar esse grupo de moléculas como minha cadeia principal, vamos ver quantos átomos de carbono vai ter, porque tem que ser o maior. Então vamos ver, ó, aqui tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, tá? Tem 7 átomos de carbono. Opa, vamos ver se existe mais alguma que tenha um número maior que esse. Em vez de escolher essa, eu vou escolher essa aqui, por exemplo, ó. E vou virar aqui, ó. Lembrando que tem que ser contínuo, tá? Vamos ver agora quantos tem? No outro tinha 7. Esse vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos, tá? Então essa já é maior que a outra, essa é a cadeia principal. Dentro dessa cadeia principal estão todas as ramificações. Deixa eu só apagar os números aqui para a gente identificar as ramificações. Vou identificar as ramificações de verdinho, tá? Vamos ver, ó, essa é uma ramificação, tá pendurada na minha cadeia principal. Essa também está pendurada certinho, essa também tá, e essa daqui também tá pendurada certinho, ó. Então todos os meus radicais, ou seja, as minhas ramificações estão penduradas na minha cadeia principal. Tem dupla ligação? Não. Tem tripla? Não. Então não preciso tomar esse cuidado de fazer a dupla estar contida nessa cadeia principal. Então, achamos a cadeia principal, achamos os radicais, pessoal. Isso é a cadeia principal, que tem o maior número de carbono, ou seja, 9 carbonos, e está contemplando todos os radicais presentes. Ó, colocar um R. Opa, que R feio. Colocar um Rzinho aqui, ó, de radicais, tá? Porque são todos os radicais que estão presentes, ok? Ficou um pouquinho confuso? Vamos fazer mais exercícios daqui a pouco, a gente já tira as dúvidas, tá? Aí, eu coloquei aqui um ponto muito importante, que é justamente da onde que vem essa nomenclatura, tá? A nomenclatura, ou seja, o nome dos compostos, ele vem de uma organização, de uma associação, que é a Associação da Química, tá? Que se chama IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Eles que desenvolvem ou aceitam, aprovam na comunidade química como se deve nomear os átomos, nomear as cadeias carbônicas, tá? Como que ficou organizado isso tudo? Ficou organizado da seguinte forma: prefixo, cadeia principal, infixo e sufixo. No português, pessoal, isso aí significa o seguinte: é o que vem na primeira parte da palavra, o que vem no meio da palavra, o que vem no final da palavra, tá? Prefixo, infixo e sufixo, ok? Quem vai ser o meu prefixo? Meu prefixo vai ser a localização, ou seja, onde estão os grupos radicais, os substituintes que nós chamamos, tá? Então, aqui vai um número, de repente. Se tiver ramificação, tem que pôr aonde ela está na minha cadeia principal. Está no átomo 1, está no átomo 2, está no átomo 3, está no átomo 4. Só guarde, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo e você vai organizar as ideias melhor. Outro ponto é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia onde tem todos os átomos de maior sequência de átomos contínuos, tá? Que acabei de mostrar para vocês acima. O que significa isso? Quantos átomos estão presentes? Ó, dependendo de quantos átomos tiver, eu dou um nome. Se tiver um átomo só, eu dou um nome. Se tiver dois, é outro nome. Se tiver três, é outro. Ou seja, o nome do meu composto vai variar conforme eu aumento ou diminuo a quantidade de carbonos presente na minha cadeia principal. Tá bom? Calma, pessoal, já nós vamos ver. Mantenham a calma, não se precipitem, tá? O infixo. O infixo, pessoal, vai ser justamente o que nós vimos ali há pouco, que é qual tipo de ligação. Ah, se é simples ligação, tem um nome. Se é dupla, tem outro nome. Se é tripla, tem um nome, que é aquele an, en e in, tá? E por último, vem o sufixo, que vai dizer qual é o tipo de cadeia, né, carbônica, se ela é um hidrocarboneto, se ela é um álcool, se ela é um éster. Nós estamos vendo hidrocarbonetos. Então aqui eu já posso adiantar para vocês que o final da cadeia de todo hidrocarboneto termina com a letra O. Se fosse um álcool, ó, por exemplo, aquele álcool que a gente abastece no posto lá, o tal do etanol, termina em ol, butanol, metanol, pentanol, é sempre ol para álcool, tá? Mas para hidrocarboneto é o O. Guardem aí, pessoal, já aprendemos, ó, já aprendemos essa aqui, tá, ó. Essa daqui já tá aprendida então, ó. Final é sempre O, tá? Vamos agora ver os outros, tá? Melhor que ver os outros é dando um exemplo. Essa é uma cadeia carbônica. Vamos identificar aqui sua cadeia principal, que está bem facinho, que está aqui, ó. Na cadeia principal eu tenho quantos átomos de carbono? Vamos numerar, ó. Um átomo,
2, 3, 4, ok? 4 átomos de carbono, certo? Quantas ligações, qual é o tipo de ligação? Tem dupla, tripla ou simples somente? Ó, só tem simples ligação, como vocês estão vendo aí. Bem, beleza. Como é o nome desse composto? O nome desse composto é butano, tá? Mas agora vamos ver por que butano. Ó, coloquei aqui embaixo. O butano, que é o nome do composto, ele é dividido assim, ó, tá? O but, que é esse cara aqui, ele faz referência ao quê? Ele faz referência justamente à quantidade de cadeias carbônicas, tá? Não vai, nesse composto, nós não vamos falar desse cara aqui, ó, em especial que é o prefixo, que é onde está localizados os radicais. Por quê? Porque nesse composto que eu apresentei para vocês aqui não tem nenhum radical pendurado nele, ou seja, não tem nenhum átomo de carbono que está pendurado. A cadeia é simplesmente normal, tá? Ela é linear, conforme vocês já classificaram nos outros exercícios. Então, esse cara aqui, neste momento, nós não vamos ter. Para essa molécula não, mais para frente ela vai aparecer, tá? Então esse but que está contido aqui embaixo, ele faz referência ao número, ó, ele faz referência ao número de carbono, tá? Faz referência ao número de átomos de carbono dentro da cadeia. Quantos átomos nós contamos aqui? Não foram 4? Ó, tem 4 átomos de carbono aqui. Então but significa 4, beleza? E esse an? O an, ele também significa alguma coisa. Ele vai me fazer referência ao tipo de ligação. Lembra que eu expliquei para vocês lá em cima dos alcanos e dos alcenos e dos alcinos? Bom, o an é dos alcanos e alcano é só simples ligação. Por isso que vem o an e eu pedi para vocês decorarem lá. O an é de simples ligação. E esse último aqui que é o o, vou fazer o o de outra cor para a gente já destacá-lo aqui. E esse O aqui, o que significa ele? Bom, eu acabei de falar para vocês que o O é a característica dos hidrocarbonetos. Então, todo hidrocarboneto vai terminar com O. Então, tá esmiuçado aí o que significa o butano. O que significa a palavra butano? But faz referência à quantidade de carbonos. O an faz referência ao tipo de ligação. E o O faz referência ao hidrocarboneto, tá? Então, juntou tudo, fica butano. Ok? Dificinho, né? Vamos clarear um pouco mais então. Aqui eu coloquei um memezinho, só para vocês entenderem que quando é assim, eu apresentei para vocês ali, é butano, né? Bem simples, não tem nada. Mas ó, olha a variação que pode ter. Ó, hexa 3 em 2-ol. Ol é de função orgânica de álcool. O en aqui, ó, é que tem uma dupla ligação, tá? Olha um outro pior ainda, como dá para piorar a situação. Olha esse cara aqui, eu acho que nem sei falar. 3,4,5, opa, 3,4,4,5 tetrametil ciclohexano 2,5 de enanona. Deixa quieto, né? Mais pra frente, a hora que vocês ficarem craque, nós vamos fazer um desse. Tô brincando, nem eu sei fazer um desse. Bem, então eu peguei lá ainda aquela parte de prefixo, cadeia carbônica, infixo e sufixo, para a gente esmiuçar mais, tá? Primeiro falaremos do prefixo. Prefixo, então, é a posição das ramificações. Ó, aqui neste caso tem uma ramificação aqui, ó. Mas antes de achar essa ramificação, primeiro, se vocês observarem, ele achou a cadeia principal. A cadeia principal tem 4 carbonos. Então, se ela tem 4 carbonos, vocês já fizeram lá em cima. Vai ter que aparecer o but, tá? Mas como que eu sei, professor, que o but é para 4? E se fosse 3, como que eu saberia? Bom, eu vou falar para vocês já já. Tem uma tabelinha para cada um, tá bom? Mantenha a calma aí. Só que é o seguinte, agora que apareceu uma dupla ligação, opa, um radical, né? Uma ramificação, agora eu tenho que explicar ela, tenho que mostrar ela no nome, tá bom? Como que eu vou mostrar ela no nome? Escrevendo justamente o que está aqui, ó. Primeiro de tudo vem esse prefixo, que é a posição do radical, posição da ramificação. O 2 significa que a ramificação está no carbono 2 da minha cadeia, tá? Se fosse um 3 ali, a minha ramificação teria que estar no carbono 3. Se fosse um 4, a minha ramificação teria que estar no carbono 4, tá?
Como tem uma só, eu escrevo metil. Professor, como que eu sei que é metil? Calma, mantenham a calma, já já vou explicar isso para vocês. Porque vou ter que explicar que aqui é o metil, tá? O metil está pendurado no carbono 2. Isso significa justamente o que está escrito aqui, tá? 2-metil. E o but? O but vocês já aprenderam que tem 4 carbonos, então é but. E o an é porque só tem simples ligação, ó, o an aparecendo aqui em cima, ó. E o O é porque é final de nomenclatura de hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina com O no final. Não tem nenhum um átomo de oxigênio, nem outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, tá? Eu só quero que vocês peguem justamente essa parte aqui, ó. O resto vocês dêem esquecidinho que nós já vamos explicar, tá? Apareceu aqui porque está indicando que essa ramificação está no carbono 2. Tem que ser bem certinho, pessoal. Não posso mentir ou escrever errado, porque eu estou escrevendo sobre outro átomo, tá? Agora aqui, segundo tópico, cadeia principal. Como nós já vimos, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbono, certo? E o nome dela vai variar conforme eu tenho a quantidade ou quantos carbonos tem nela. Vamos lá então? Agora justamente entra o ponto que vocês estavam pensando aí que eu sei. Como que eu sei diferenciar por exemplo, quando tem 4 carbonos, eu sei que é but, que o professor acabou de falar, né? Mas se tivesse 3, se tivesse 8, se tivesse 9, se tivesse uma só, um átomo só de carbono, como que isso chamaria? Bem, a IUPAC, que é aquela associação, ela entrou numa convenção e numa concordância, eles fecharam acordo de cavalheiros, tá? Que para um átomo de carbono, quando tiver somente um átomo de carbono, nós chamaremos esta cadeia, ou daremos esse prefixo de match, tá? Então, vamos supor que tem um átomo de carbono só com ligações simples e nenhum grupo funcional e seja um hidrocarboneto. Então, vamos lá. Match, porque tem um átomo só de carbono. An, porque só tem simples ligação. E O, porque é final para hidrocarboneto. A nomenclatura ficaria metano, tá? Se tivesse 2, et, tá? Se tivesse 3, aí você tem que usar o prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non, tá? 10, dec. Aí tem até 100, tem para um monte aí, tá? Mas vamos parar por aqui. O professor precisa decorar? Bom, com o uso você vai pegar isso aí, tá? Mas sempre vai ter a tabelinha para vocês. Então vamos lá, vamos por partes. Por que nós usamos então o but lá? Porque o but ele faz referência a 4 carbonos, é o que tinha na cadeia principal, tá bom? Vamos seguir nosso rolê aqui para a gente chegar na parte que nos interessa. Que já está chegando, na verdade, né? O infixo é o tipo de ligação, como eu já expliquei para vocês. Então vou correr um pouquinho aqui, ó. O an, o en e o in, tá? O an é para simples ligação, o en para dupla e o in se for tripla ligação, tá? Aí eu, que sou um cara engraçadão, coloquei um memezinho para vocês aqui, ó. Peruano, tá? Ó o an. E só tá a ligação simples aqui, ó. Por isso que é an. Perueno, tá? Porque tem dupla. Vai entendendo o rolê, vai dando risada aí já, tá? Peruino, tá? Porque tem tripla ligação. Ok, pessoal? Eu não vou dar risada aqui porque eu já vi essa piada muitas vezes, mas ela é muito engraçada. E vou usar mais uma aqui então, para ficar mais engraçada, tá? Que é o italiano. O italiano, tá? É porque só tem simples ligação. O italiano, porque tem dupla. E o italino é porque tem tripla ligação. Tá bom, acho que já chega, já perdeu a graça. Não, mais uma ainda, porque eu gosto muito de ser zoeiro, tá? Ó o Putin lá, que é aquele presidente da Rússia. O Putan, tá? Porque tem simples ligação. O Putem, porque tem dupla ligação. Opa. Putem, porque tem dupla, a dupla aqui. E o Putin, que é o Putin. O Putin, porque tem tripla ligação entre eles, tá bom, pessoal? Acho que será que dá tempo de mais uma piadinha? Não, chega de piada já, pelo amor de Deus. Chega de meme, mas meme é bom. Então, o infixo vai me dizer o tipo de ligação, simples, dupla ou tripla, né?
E aqui o último é a função orgânica, que eu já falei para vocês que o nós que nós trabalharemos hoje, né, será o O, que é de hidrocarboneto. Ou seja, se tiver só carbono e hidrogênio, usa o O no final. Ah, mas tem o ol também, tem o al, tem o oico, tem o ona. O ona é aquele acetona. Ó, o ona daqui, ó, é daquele acetona. Acetona é um grupo funcional. O ol é de etanol, álcool. O oico é de metanóico, propanóico, é um ácido na verdade, tá? Mas enfim, vamos nos ater somente ao O, porque o nosso rolê se fecha aqui, tá bom? Então, ó, mas só para saber, teria como fazer a piadinha do peruano ainda? Tem. Pro OL tem, ó. Se for assim, ó, peruanol. Por quê? Porque tem o AN de simples ligação e vai ter que ter o OL também, porque termina com OH daí. Aí é um álcool, tá? Só para vocês entenderem o rolê aqui, tá? Nós não falaremos disso hoje, mas só para vocês entenderem, ok? Poderia usar mais uma? Poderia aqui, ó. O italianol, tá? Por quê? Ande simples e ol porque tem o OH. Nós não trabalharemos com isso hoje, tá bom? Só para quebrar o gelo aqui. Então, beleza, pessoal. Agora, eu quero voltar nessa parte aqui, ó. Tá? Que é justamente os nomes que se dão para a quantidade de carbono que tem na minha cadeia carbônica. Na minha cadeia carbônica, sempre vai usar, então, o met, o et, o prop, o but, o pent, tá? Dependendo de quantos tiver. Mas e lembra que apareceu justamente aqui, ó? Nesse cara aqui apareceu esse metil. Bom, se você for um cara espertão, você vai entender que essa parte aqui, metil, dessa parte met do metil, faz referência àquela tabela, né? Que tá aqui. Que faz referência a um átomo de carbono, ó. Então, toda vez que nós trabalharmos com ramificações, nós também usaremos essa tabela aqui, met, et, prot. Mas daí o final da palavra terminará com il. Você tem um átomo de carbono pendurado aqui, metil. E se tivesse, por exemplo, assim, ó, dois átomos de carbono aqui, ó. Dois átomos de carbono. Aí essa ramificação teria que mudar de nome, não seria mais metil. Qual que é a nomenclatura para dois carbonos? Vamos lá olhar na minha tabelinha. Para dois carbonos nós trabalhamos com et. Então ficaria etil, tá? Aqui já não seria mais metil, seria etil, tá bom? Só para vocês entenderem aqui, ó. Tem um exemplo aqui para vocês, ó. Quando tem um átomo de carbono pendurado, metil. Quando tem dois átomos de carbono pendurado, etil. E se tivesse três? Três é prop, então propil. E se tivesse quatro? Quatro é but, então butil. Se tivesse cinco? Cinco é pente, então pentil. Ó, tô manjando já do rolê, espero que vocês manjem também, tá bom? Observe que a cadeia principal está destacada aqui ao centro, tá bom? Legal, então. Só para vocês entenderem que a ramificação também recebe o nome, tá, pessoal? Tem que se ater a isso também na hora de dar nome lá. Nossa, professor, é dificinho, um pouquinho, tá? Um pouquinho. Como que eu quero que vocês cheguem no final desse rolê aqui, ó? Como essa criancinha, tá? Ela tentou falar, a mãe falou assim, nossa, as primeiras palavras dela vai ser mamãe. E ela já meteu um met, et, prop, but, pent, hexaept, tá? Criancinha, pessoal. Eu já nasci assim, mano. Acho que eu sou, assim, quimicão. Sou quimicão no bagulho, mano. Então, beleza. Continuando aqui. Vamos lá. Primeiro rolezinho aqui que eu quero que a gente brinque um pouco. É um memezinho, mas vamos aprender com ele, tá? Vamos tentar aprender com ele. Então tá aqui o pai, que é uma cadeia maior. O filho, uma cadeia um pouco menor, mas não tão menor. Depois vem o filho menor ainda com uma cadeia menor e o menorzinho de todos lá com uma cadeia menor. Vamos tentar dar um nome para eles? Tá. Para um átomo de carbono, já sabemos que é met, tá? Então, met. Tem dupla ligação? Tem simples ligação? Não, pessoal, porque ó, o carbono faz 4 e tem 4 hidrogênios, então todas elas são simples. Então, vamos usar o AN, que é de simples ligação. AN. Vou tentar apagar de novo aqui, vou colocar um A melhor, tá? Vocês merecem coisa melhor que esse A aí. AN. E como todo hidrocarboneto termina em O, colocarei o O no final. Como é o nome desse menino aqui então? Esse menino bonito aqui embaixo? O nome dele vai ser metano, tá? Beleza? Faremos para o outro.
Mas para não ocupar muito tempo, já vou pular para esse, tá bom? Quantos átomos de carbono tem? Tem 1, 2, 3. Conta aí. 3, já vou adiantar para vocês. Vamos lá conferir, porque de repente vocês não confiam muito em mim, tá? Se bem que eu não minto para vocês, mas vamos lá conferir. 3, ó, o 3 faz referência ao prop, tá? Então vamos lá então. Prop, guarda aí. Prop, vamos lá, aqui. Então, se é prop, já vai começar com prop, né? Prop. Tem dupla ligação? Tem simples, tem tripla ligação? Não, só tem simples. Então, se só tem simples, é o an, tá? Como é hidrocarboneto no final, a palavra termina com o. Como é o nome desse jovenzinho aqui? O nome dele é propano. Se não gostou do nome dele, só chama de prop, tá? Que é um apelido muito carinhoso. Ok, pessoal, vamos dar o nome pro pai? O pai já é maiorzão, né, mano? Vou dar o nome pro pai, então. Puxar com o vermelhinho mesmo, pra gente não perder tempo, tá? O pai tem quantas ligações quantos átomos de carbono? Sempre é o átomo de carbono que vai dar o começo da palavra, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Conta aí, pessoal, se vocês têm dúvida, conta aí, professor. 4 é but, vocês já viram já, né? Tem dupla ligação? Tem tripla ligação? Não. Então, an. E se tivesse dupla ligação? Em. E se tivesse tripla? In. Ponto? Pronto? Morreu a treta? Sempre assim. Final, sempre, ó. Vou colocar de amarelinho agora, ver se fica bom. Deu pra enxergar, né? Como é o nome do pai, então? O nome do pai é Butano. Olha que nome bonito. Meu Deus, tá? Butano é o nome dele. Ok? Demos o nome pros filhinhos e pro pai, então. Beleza, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Outro memezinho pra gente focar no rolê. Vocês também estão enxergando o heptano? Ou é só eu, pessoal? Ou é só eu? Lembra que nós expliquei para vocês na outra aula lá que tem uma forma de escrever as cadeias carbônicas que é na forma de bastão, que é mais ou menos assim, ó, tá? Se vocês conseguirem enxergar aqui, também tem, ó, um átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o heptano aí, pessoal. Por que heptano? Porque dentre eles só tem simples ligação. Vou colocar simples ligação de uma cor melhorzinha para destacar. Simples ligação de vermelho, ó. Uma simples, 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 simples. Olha o átomo aí, ó. Heptano. Conseguiram enxergar, pessoal? Tem mais uma aqui ainda, pessoal, que eu tô engraçadão hoje, ó. Como é o nome desse cara aqui? Vamos ver. Se você não tá enxergando a cadeia, eu vou grifar ela aqui de verdinho pra você ver, ó. O átomo de carbono ligado entre eles, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Só que é pra baixo, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantos átomos de carbono tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é esse cara, pessoal? 6 é o tal do X. Tá? Volta lá, se você tiver com dúvida, para o vídeo e volta lá. Tá? X tem simples ligação somente, então é AN. E como é hidrocarboneto, os senhores já estão espertaços, já podem me falar que o final é O. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o hexano, pessoal, ok? É assim que a gente dá nome para a cadeia carbônica, tá? Vamos dar nome para essa cadeia carbônica aqui agora? É... Não, melhor não, né? Deixa quieto. Porque nem eu conseguiria dar nome para essa... Olha o tanto de função orgânica que tem aqui, pessoal, ó. Temos um átomo de oxigênio, então já vai mudar o nome. Temos átomo de nitrogênio, já vai mudar o nome. Temos átomo de dupla ligação aqui, ó. Temos átomos de carbono. Ixi, deixa quieto isso aqui, vai. Era só para mostrar o quanto uma cadeia pode ser complexa, pessoal. Tá? Bom, estamos aqui ainda com quase 40 minutos de aula, pessoal. Vamos praticar uns exercícios aqui para a gente fechar nosso rolê por hoje, tá? Vamos lá dar um nome para as cadeias carbônicas que estão aqui e escrever as estruturas para os nomes que estiverem aqui, tá? Então vamos lá, primeiro pessoal. Qual que é primeiro ponto que nós temos que identificar mesmo? Vocês se lembram? Primeiro ponto que nós temos que achar é qual é a minha cadeia principal, porque só a partir dela eu poderei escrever o nome, tá? Lembrando que a cadeia principal é aquela que tiver o maior número de carbonos. Vamos lá. Vamos fazer assim. Será que essa é a cadeia principal? Bom, se eu puxar de repente aqui, ó, ela é maior, né? Que aqui só tem uma, aqui vai ter três. Eu vou tentar fazer isso então, tá? Então, ó, pra cá. Opa, vou descer aqui.
Aí eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá? Não posso puxar para lá, não. Tem que vir reto aqui, é linear, ó. É contínuo, ó. Se eu puxar para cá, aí já errou tudo, porque ele não vai ser contínuo, ó. Ele não vai dar certo. Tem que ser contínuo, então, para cá. Tá? A mesma coisa funciona para aqui. Se eu subir, já era. Eu errei. É aqui, ó. Quantos átomos de carbono tem? Por que eu tenho que contar? Para eu ver se vai ser MET, ET, próprio, BUT, tá? Então aqui tem 1, 2, 2. Opa, não tá pegando o meu 2 aqui. Ficou grandão. 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono. Tá? Então vou marcar só aqui em cima o 9 pra gente lembrar e vou apagar. Opa, não vai dar, vou ter que apagar de novo aqui. Vou marcar o 9 aqui em cima pra gente lembrar, tá? Pra não ficar muito sujo, tá? E lembrando que vai ter os meus radicais pendurados aqui, então eu vou ter que identificá-los, pessoal, ó. Vou ter que identificar cada um deles, tá? Aí aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui vai ficar um pouquinho mais assim, ó, complicado, tá? Primeiro eu tenho que identificar os meus átomos, né? Que estão pendurados, para depois eu dizer o nome. Lembra que lá tinha 2-metil e depois vinha butano? Então primeiro eu tenho que identificar as minhas ramificações. Só que aqui eu tenho, ó, uma ramificação aqui, tá? Vou colocar de azulzinho. Uma ramificação, duas ramificações, três ramificações e quatro ramificações, tá? E além disso tudo, três delas, que são essas três aqui, são metils. E uma delas é etil. Como que eu vou colocar isso aí na minha cadeia carbônica? É em ordem alfabética agora, tá? Quem vem primeiro? A letra M de metil ou a letra E de etil? Primeiro vem o etil, né? Então o etil vai aparecer primeiro lá. Vamos lá. Só que agora eu tenho que dizer aonde está esse etil. Tá? Esse etil tem que estar por isso que eu dei números a ela, tá? Se eu começar a contar daqui, ó, um átomo de carbono, dois aqui, tá meio ruim esse meu dois. Dois aqui, ele vai ficar com um 4 aqui, né? Mas se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai estar no meu carbono 6. Eu sempre tenho que escolher o menor número possível. Então, se eu fosse ver bem, eu teria que começar a contar essa cadeia carbônica por aqui, ó. Né? Vamos lá? Vamos. Então, 1, 2, 3, 4. Vai ser 4. Separa com tracinho. Etil. Tá? Separa com tracinho. Agora eu vou dizer onde estão os meus metils, tá? Só que em vez de eu dizer onde está cada um, eu vou dizer onde estão todos de uma vez só. Olha como que eu faço, pessoal. Olha que complicadinho que é isso, ó. O meu metil, ele vai estar no carbono 3, no carbono 5 e no carbono 6. Então eu vou colocar assim, ó. 3,5,6 tracinho, tá? E em vez de escrever metil, eu vou escrever trimetil, porque são três. Tem que lembrar do tri aqui. Senhor, mas você não explicou isso. Mantenha calma, nós falaremos disso em breve. Trimetil. Olha o tamanho dessa cadeia, pessoal. Olha o tamanho desse nome. E agora eu coloco a minha cadeia principal. É com 9. 9, se vocês olharem lá na tabela, não vou voltar, porque senão vai ficar muito longa a nossa aula. 9 é non, tá? Vou trocar de letra para colocar aqui o non. Vou colocar com verde. Non. Tem simples ligação, tem dupla ligação, ou tem tripla ligação. Só tem simples, então, nomenclatura AN. Vou colocar AN de outra cor. Como é hidrocarboneto, final O, sempre. Olha o nome desse cara, mano. Essa molécula aqui, o nome dela é 4-etil, tá? 3,5,6 trimetil nonano, tá bom? Lembrando que aqui, ó, se vocês observarem, aqui eu disse a posição, esses números significam a posição onde estão as minhas ramificações. Qual é a minha ramificação? Tá?
quantos carbonos tem na minha cadeia principal, qual é o tipo de ligação que está entre eles e qual é o tipo de função orgânica que eu estou trabalhando. Está repleto de informações cada parcela deste nome, pessoal. Por isso que é um assunto muito importante, tá? Vamos fazer este agora, tá bom? Vamos lá. Canetinha vermelha para achar a cadeia principal. Essa é fácil, a cadeia principal é sempre a maior e a contínua. Só que nós temos que tomar cuidado aqui, ó, porque nós temos que sempre pegar essa dupla ligação se ela existir, tá? Que foi o caso que passou por ali. Então, beleza? Tem alguma ramificação? Não, graças a Deus. Opa, eu também dou graças a Deus, porque senão eu tinha que escrever a ramificação igual lá em cima. Não tem ramificação, então já pode partir para quantos átomos tem minha cadeia principal. Quantos átomos tem minha cadeia principal, pessoal? Conta lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, se vocês voltarem lá na tabela e olharem, 5 é pente. Não é pente daqueles havaianos, não, ao pente, não é esse não, tá? É outro pente, é pente da nomenclatura de química orgânica, vocês não venham meter o doido aqui não. Agora vamos lá, próxima parte é eu achar qual é o tipo de ligação que existe entre elas, tá? Tem uma dupla ligação, então tem que apresentar o EN, tá bom? Só que é o seguinte, para eu apresentar o EN, eu também tenho que indicar onde está esse EN, porque essa dupla ligação poderia estar aqui, mas ela também poderia estar aqui, ou poderia estar aqui, ou poderia estar aqui. Então eu tenho que dizer onde ela está, tá? Em qual carbono ela está? No carbono, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2. Então, ela está no carbono 2, pessoal, ó. 2 em, tá? Vou colocar o em do jeitinho que a gente estava colocando, para vocês não se confundirem. Tá? E o final de todo o hidrocarboneto, essa parte é mais fácil, é o O. Nossa, parece um 6. Um O, tá? Então, como é o nome dessa cadeia carbônica? Pente 2-eno, tá? Lembrando que o pente faz referência à quantidade de carbono, o 2-en está me dizendo que existe uma dupla ligação, que é o en, e está no carbono 2. Olha que importante isso. E o hidrocarboneto porque termina em U, tá? Este mesmo nome poderia ser escrito de outro jeito diferente, ó. Poderia ser escrito assim, ó, 2-penteno, tá? O 2, pessoal, não está perto do en, né? Mas ele está me dizendo que o en aqui, ó, este en aqui é uma dupla ligação que está no carbono 2, tá? Então, existem essas duas formas, é um pouco mais complicado, mas existe sim, tá? Eu prefiro, na verdade, entender por esta, porque eu acho que essa de cima dá muito trabalho de escrever, como vocês viram, tá? Legal, vamos pro próximo. Eu separei um monte de exercício aqui pra gente, mas eu não quero fazer todos não, pessoal, porque senão vai ficar muito longa a nossa aula. Vamos fazer esse aqui, ó. Opa, esse aqui, tá? Puxando aqui embaixo ele. Puxando aqui embaixo ele. Vamos lá. Primeiro passo de todos eles é achar a minha cadeia principal, que tem que ser a mais longa e contínua. Se vocês fizerem isso, vocês vão errar. Porque você vai falar assim, ah, professor, tem 4 carbonos e um metil, né? Que tá pendurado aqui o metil, ó. Não, tá errado, sabe por quê? Não tem como existir ramificação nas pontas, pessoal. Eu já deixei esse exercício justamente para explicar isso para vocês. Se você deixar uma ramificação na ponta, na verdade ela vai fazer parte da cadeia carbônica, porque quando na verdade, você identificou a cadeia central, a cadeia principal errado. Porque a cadeia principal tem que englobar o maior número e ela está na ponta, então é contínua. É seguido, então essa é a minha cadeia central, essa é a minha cadeia principal, tá? Por isso vocês têm que tomar um pouco de cuidado nisso aí. Simples, bem facinho, tá? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o tal do pente. Tá? Tem dupla ligação, tripla ligação? Não, só tem simples. Então é an. Final do hidrocarboneto é sempre bem alto, vai pessoal. O pentano é o nome deste composto de cima, tá? Vamos fazer o de baixo? De baixo eu quero fazer porque o de baixo parece ser legal. E eu gosto quando é legal. Ó, fazer aqui embaixo, tá? Puxando aqui então. Legal. Vamos lá. Primeiro de tudo, achar a cadeia principal. Vamos ver?
Aqui, essa parte é a crucial, pessoal. Se vocês identificarem a cadeia principal errada, já errou tudo, tá? Então vamos lá, se vocês fizerem isso aqui, ó, dá ruim, porque tem como ser maior, tá? Ah, professor, eu sei o que você vai fazer. Para ser maior, você faz isso aqui, ó. Na verdade, não ficou maior, ficou da mesma coisa, tá? De um jeito para ficar maior é assim, ó. Aqui só vai ter um átomo. Opa. Mas aqui, se eu puxar, se eu descer, na verdade, vão ter dois aqui embaixo. Então, melhor ir pelos dois, porque aí fica maior, né? Então, ó. É contínuo e é a maior. Quantos átomos de carbono tem? 5, né? Conta lá. Mas tem metilos aí, tem átomos de ramificações pendurados. Tem que mostrar, pessoal. Vamos lá? Vamos mostrar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De qualquer jeito dá no mesmo. Então aqui, ó. Onde estão os meus átomos ramificados? Estão no carbono 2, ó. E no meu carbono 3, tá? Então 2,3 tracinho. Ah, é metil, mas como tem 2, se 3 é trimetil, 2 é dimetil. Tá? Vou diminuir um pouco mais para vocês não perderem a molécula lá. E agora eu falo qual é a quantidade de átomos que estão na minha cadeia principal. Eu contei 5, então é 2-metil-pente. Tem dupla ligação? Tem simples ligação? Tem tripla ligação? Só simples. Então, an. Meu Deus, que an feio. Vamos lá. An. Final de hidrocarboneto é sempre o. Que molécula que é essa, professor? 2,3 dimetilpentano. Vamos fazer a demonstração aqui, ó. O 2,3 está me dizendo qual é a posição das minhas duas moléculas de metil, tá? Então está no átomo 2 e está no átomo 3. O pente faz referência à quantidade de carbono, o an ao tipo de ligação e o O é porque é hidrocarboneto, tá? Não farei essa de baixo, porque senão vai ficar muito grande, e nem essa de baixo. Essa de baixo tá meio facinho. Não, mas não vou fazer não. Vou fazer essa daqui porque daí fica mais completo, tá? Ó, professor, o senhor não explicou quando é ciclo não, o que, que eu faço, tá? Não expliquei, mas é bem facinho. Toda vez que tiver um ciclo, uma cadeia carbônica fechada, eu vou começar justamente com isso, ó. Ciclo. Ciclo o quê? Aí eu venho para minha cadeia principal. Qual que é a minha cadeia principal disso aqui? Como é um ciclo, é o próprio ciclo que é a cadeia principal. Então é só você contar o número de carbonos, ó. Essa é a minha cadeia principal, tá? Tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, mas tem dupla ligação, hein? Tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Eu tenho que indicar onde está a dupla? Neste caso, eu não preciso indicar, porque eu tenho que começar pela dupla. Então é aqui, ó. Se eu começar aqui, eu conto para cá, certo? E se eu começar, em vez de começar ali, né, começar, na verdade, aqui, começar aqui, eu tenho que contar para cá, porque eu sou obrigado a pegar a minha dupla. E a minha dupla tem que estar nos primeiros carbonos, porque é sempre assim. Então vamos lá. Posso colocar aqui não preciso colocar então que onde está, porque é sempre no carbono 1, né? Vou escrever com uma letrinha diferente, é ciclo pente, porque tem 5 carbonos. O an, porque não é en, né? Porque tem dupla. Agora apareceu o en. E como é um hidrocarboneto, o final dele vai ser sempre o O, pessoal. Como é o nome dessa molécula? É o ciclopenteno, tá? Vamos lá fazer uma explanação aqui, ó. Ciclo, porque me diz referência que a molécula é fechada, tá? Pente, porque me diz referência à quantidade de carbonos. Tem 5 carbonos. Eno, porque tem uma dupla. E o O é porque é um hidrocarboneto. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês verem que só pelo nome eu já consigo imaginar como que é a molécula. Que é justamente isso que eu quero fazer aqui, ó. Tá? Vamos, em vez de agora colocar o nome, vamos escrever o composto, tá? Agora um pouquinho, agora que a brincadeira começou. Vamos lá. 2-pentino. O que eu posso pensar? Que o 2 está me indicando a posição. A posição de quem? Tem algum il no final, que é referência às ramificações, tipo metil,
butil, propil? Não. Então, então não é sobre ramificação, né? Sobre o que será que é? Bom, o pente está me dizendo a quantidade de carbonos, que são 5. O IN está me dizendo... Ah, é o IN que está me indicando, então, porque o IN é a tripla ligação. E onde vai estar essa tripla ligação? No meu carbono 2, tá? Vamos lá, então. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Sempre que eu te der o nome, você vai ter que me dar a estrutura, né? Toda vez que eu te der a estrutura, você me dá o nome. Mas sempre que você for escrever a estrutura, comece pela cadeia principal, que é o pente. Quantos átomos de carbono tem? Na cadeia principal, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E agora eu vou indicar a minha dupla. Onde está o IN? O IN está no carbono 2. Mas por onde? Eu começo por aqui? Eu começo por aqui? Não, você que sabe, você que escolhe. Se você começar por aqui, vai ser o mesmo nome que se você começar por aqui. Desde que você coloque a dupla ligação no a tripla ligação no carbono 2, tá, pessoal? Então eu vou começar por aqui porque eu quero, tá? Só porque eu quero mesmo. Tá, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 vai ter uma tripla ligação, ó. Então já tinha uma, eu só coloco... Ô, jovem, faz isso não. Uma tripla ligação, tá? E é um hidrocarboneto, então é só... Final O é só preencher de hidrogênio, ó. Aqui vai ter um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Fez as 4. Olha esse aqui. Aqui eu não posso, nesse carbono aqui eu não posso acrescentar mais nenhuma ligação, porque ele já tem 3 aqui com uma aqui, 4 já. Já deu as 4 ligações dele. A mesma coisa para esse cara, também não posso acrescentar nada, já deu as 4 dele. Mas aqui eu posso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tá? Eu não quis colocar o hidrogênio para ficar mais fácil. Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar sim, depende do que o exercício cobrar de vocês, tá? E a última, que é um pouquinho mais engraçadinha, digamos assim, é essa aqui, ó. Tem ramificação, ó, tem o metil, é uma cadeia carbônica com X. O que é o X? X são 6. Tem dupla ligação também, então ó, é trabalhosinha, vamos lá. Primeiro, cadeia principal, pessoal. Cadeia principal é o tal do X. X são 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Agora vamos para minha... Posso escolher minha dupla ligação. Onde está minha dupla ligação? Que é o EN. O EN está no 2. Então vou escolher este átomo aqui, ó, como 2, tá? Dupla ligação no átomo 2. Certo, mas eu tenho aqui no átomo 2 e 3, eu tenho metil. Então, ó, neste átomo 2 eu também vou ter um metil aqui, ó. Um outro C aqui. Mas no átomo 3 eu também vou ter um metil, ó. Só que eu coloquei para cima para ficar melhor. Poderia colocar para baixo também, pessoal. Não faz diferença isso não, tá? Beleza. O EN já está aqui. Os metis já estão indicados ali também. 6 carbonos. E o O? O O significa que é para completar de hidrogênio, tá? Vamos completar então, ó. Opa, faltou as ligações aqui também, né? Vamos lá. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Opa, falta um tracinho ali. Hidrogênio, hidrogênio, tá? Vou parar aqui para eu completar para vocês, para não ficar muito corrido. Olha, pessoal, como que ficou. Bem bagunçadinho, né? Mas é mais ou menos assim, tá? É que fica ruim para eu colocar aqui no celular, mas é isso. E fechando a nossa aula, então, um resuminho bem básico, tá? Ficou muito grande a nossa aula, mas é que o assunto é realmente grande, pessoal. Nomenclatura, então. Sempre vai ser dada pela IUPAC, tá, pessoal? E vai ser sempre relacionada a 3 coisas: prefixo, o infixo ou intermediário aqui e o sufixo. Prefixo é a quantidade de carbonos, intermediário, que é o que está aqui, né, é o infixo, ou seja, o tipo de ligação. Sufixo me diz a cadeia carbônica, no caso nosso é sempre hidrocarboneto, então final O. Tem lá a tabela para quantidade de carbonos na minha cadeia principal, se é met, et, prop, but, pent, hexa, hept, oct, non, dec, tá? O tipo de ligação, se é an, en, in. E se tiver alguma dupla, então é dien, trien, tá? Que foi o que a gente fez lá para identificar. O sufixo do hidrocarboneto, pessoal, sempre O, como está aqui embaixo, tá bom? Mas existem outras funções orgânicas que nós veremos mais para frente, tá? E é isso, pessoal. É bem grandinho o conteúdo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou ficar sempre à disposição para ajudar vocês, tá? Revejam esses vídeos quantas vezes forem preciso. E cá estaremos nós, tá? Até mais.